Imagina um belo dia, você tem a oportunidade de ir para a praia e você vai. Desce você, sua família, você pega as cadeiras, você senta e observa o mar. Ali a praia está agitada, cheia de gente, crianças brincando, famílias juntas, reunidas, uma alegria só. Mas de repente você vê bem ao longe, só você vê ao longe, uma grande onda se aproximando. Você já viu ondas grandes? Ondas muito grandes aproximando e você de repente, você olha ao fundo e só você percebe. E aí você percebendo, você olha para o lado e ninguém está percebendo porque todos estão brincando e se preocupando com a sua própria vida. Mas a onda se aproxima. E conforme a onda se aproxima, você percebe a seriedade da situação. E quando você percebe a onda se aproximando e ninguém percebendo, seu coração acelera, palpita, você começa a transpirar. Então você tem duas coisas a fazer naquele momento. Número 1, pega a sua família, corre. Número 2, ame o seu próximo e faça com que o maior número de pessoas que você possa atrair, conseguir convencer a sair da praia. Tire eles do conforto, tire eles da família, tire eles da alegria. Mesmo eles não enxergando a onda, faça de tudo para você tirar. Pois bem, esse é o chamado da minha vida. Eu não quero sair da praia sozinho com a minha família. Eu preciso chamar todo mundo. E se você está assistindo esse vídeo, falta pouco tempo. Pouco tempo. O sinal já está batendo. O horário já está chegando. O Senhor já está às portas. Falta pouco tempo. Olá, eu sou o pastor Alex, pastor da Primeira Igreja Batista aqui em Palmeira do Oeste. E nos próximos minutos, acredite, Deus vai impactar a sua vida pelo poder da sua própria palavra. Eu leio Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nesses últimos tempos, nunca houve tanto sinal dado do céu para a igreja. Nunca foi tão perceptível que a volta de Jesus é próxima para cada um de nós. Há um ano atrás, as igrejas fecharam e aconteceu um fenômeno que muitos não voltaram. Milhares e milhares de pessoas não voltaram. Quando nós somos provados, Deus está desenvolvendo em nós uma paciência. E quando o texto santo vai dizer, suportando com perseverança a provação, persevere, não pare, não desista. Muitos no meio do caminho desistiram, não desista você também. Você não pode desistir, você não pode parar. Uma vez que você começou a entrar no caminho com Jesus, não olhe para trás, não pare, não desista. Risque do seu dicionário a palavra desistir e continue. Continue, porque o tempo está acabando. Continue, dê o seu máximo, dê o seu tudo, apesar dos problemas, apesar da dor, apesar da situação. O texto vai dizer, eu sou fiel ao texto. Suporte com perseverança a provação. Milhares e milhares de pessoas não voltaram mais. Alguns por conta da idade e necessita ficar em casa, mas outros abandonaram. Foi o maior abandono do evangelho da história da igreja. Então vem Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele vai dizer sobre a coroa da vida. Se tem uma coisa que está nos aguardando é a coroa da vida. Portanto, o texto vai se iniciar dizendo: bem-aventurado o homem que suporta. A expressão bem-aventurado significa mais que feliz. Eu quero dizer para você que mais que feliz não é a pessoa que conquista tudo, não são as pessoas que conquistam coisas. Mais que feliz são as pessoas que têm a capacidade de suportar pressão.
Homens de Deus não são pessoas que conquistam coisas, são homens que suportam pressões, mulheres que suportam pressões por amor a Cristo. Então o texto se inicia dizendo: felizes são as pessoas que suportam. Escute, a igreja, o povo de Deus, você não foi chamado para conquistar coisas nessa terra, você foi chamado para suportar as pressões dessa terra. E em segundo lugar, o texto vai dizer que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque uma provação quando não vencida, ela vira uma tentação. Quando pessoas não vencem provação, quando pessoas não suportam provação, a provação vira tentação, e a tentação vem de Satanás, porque Deus não tenta ninguém. Você vai perceber que provação começa lá no versículo 4, quando ele vai dizer que o propósito da provação é maturidade. Está produzindo perseverança. O apóstolo Tiago inicia isso no versículo 4 e ele encerra a pauta de provação aqui no versículo 12. O fato de nós sermos provados é porque nós estamos sendo capacitados para receber algo lá na frente. O texto santo ele vai ser muito claro quando ele vai dizer: depois de ter sido aprovado. Muitas coisas que nós não entendemos hoje, muitas coisas que nós passamos, que nós suportamos, sem ao menos ter resposta nenhuma. O texto santo está nos esclarecendo, depois. Por que depois? Porque tudo aquilo que você suportou, que você aguentou, que você tolerou, se ao menos entender, mas por amor a Cristo, uma coroa da vida está para chegar sobre você. Aleluia, Jesus. Eu encorajo você, eu desafio você. Nunca houve dias tão específicos, tão providenciais, tão sérios, onde nós devemos ou deveríamos suportar com todas as nossas forças. Eu vejo nesse tempo onde já faz um ano que a igreja está parada, o mundo está parado, e muitos pararam e Jesus está à porta. Meu coração acelera com isso. Mas não é possível que tanta gente não está percebendo o que está acontecendo. Não é possível que muitos estão preocupados com as suas casas, preocupados com a família, preocupados com as suas finanças, preocupados com amanhã, preocupados com o que vai acontecer amanhã, mas poucos estão se preocupando com a eternidade. Deus está prometendo uma coroa da vida. Se tem uma coisa que tem que ocupar a tua mente, é a coroa. Existe uma coroa que vai estar entrando na tua cabeça. Para tanto, suporte com perseverança a aprovação. Você deve entender que vai vir uma expressão dizendo assim, porque depois de ter sido aprovado, ou seja, toda aprovação que vem sobre você é para você ser aprovado. Você não pode repetir de ano, você não pode ser desaprovado. E como é que você pode ser aprovado na aprovação? Suporta, aguenta. Porque Deus não te dá nada que você não possa suportar. Todas as dores da vida, todas as tribulações da vida que Deus permitiu que sucedesse sobre a sua vida, é porque você suporta, é porque você aguenta. E é um belo momento para você honrar a Cristo suportando. Porque você não é medido pelas suas conquistas, você não é medido pelas bênçãos, você não é medido pelas vitórias, você não é medido pelas respostas de orações. Você é medido pela quantidade de pressão que você suporta. Deus não te prova para te reprovar. Deus te prova para te aprovar. Deus está liberando provas, porque Ele está gerando perseverança em você, gerando maturidade em você, para que no meio de tanta gente você suporte. Porque você recebeu o Espírito Santo. E se ainda você que está vendo esse vídeo, eu não sei o dia e a hora que você está vendo esse vídeo, mas só com a pessoa do Espírito Santo, aceitando o Filho de Deus como Senhor e Salvador, que você terá condições espirituais para suportar qualquer nível de pressão. Entenda essa palavra, suporte a pressão. E o texto diz, depois que você for aprovado, é só depois. Enquanto não chegar o depois, suporte.
O fato de nós sermos provados é porque nós estamos sendo capacitados para receber algo lá na frente. O texto santo ele vai ser muito claro quando ele vai dizer, depois de ter sido aprovado. Muitas coisas que nós não entendemos hoje, muitas coisas que nós passamos, que nós suportamos, sem ao menos ter resposta nenhuma. O texto santo está nos esclarecendo. Depois. Por que depois? Porque tudo aquilo que você suportou, que você aguentou, que você tolerou, que você aguentou, se ao menos entender, mas por amor a Cristo, uma coroa da vida está para chegar sobre você. Aleluia, Jesus. Sim, depois que você for aprovado, o texto vai dizer, receberá a coroa da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então significa que quando nós somos aprovados, nós precisamos estar de olho na recompensa. Qual é a recompensa? A coroa da vida. A coroa da vida, essa é a recompensa que o Senhor prometeu para nós. Aleluia! Quando somos provados, nós somos galardoados por Deus. Quando somos provados, somos recompensados com Deus. É importante que você entenda que por trás de cada dificuldade, por trás de cada luta, de cada pressão, tem uma promessa para você. Por todas as vezes que você pensou em desistir, mas não desistiu, pensou em parar, mas você não parou, pensou em desistir, mas você não desistiu, tem recompensa para você. Tem recompensa para cada um de nós. A coroa da vida está para vir, porque Cristo, nosso Senhor, está voltando para a tua igreja. Meus irmãos, eu lembro quando o texto vai dizer em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, mas não seja fiel durante um tempo. Não seja fiel durante um ano, durante uma estação, durante uma circunstância, ou durante alguma circunstância, até a morte, O texto santo vai dizer que a sua fidelidade não deve ser por uma estação. Quantos que não entraram no Evangelho de Jesus, recebendo o Cristo, mas não suportaram até a morte? O texto santo vai dizer, ser fiel até a morte. Você está sendo desafiado agora, caso você tenha desistido, desviado, ainda dá tempo, pelo amor do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, volte para Jesus. Se você desanimou no meio da caminhada, é porque você deixou de olhar para a coroa da vida. Volte para Jesus. É importante que você volte ao primeiro amor. Não se deixe ser vencido pelas coisas do mundo, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Pois bem, o texto santo ele vai terminar dizendo assim, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Porque quando nós somos provados, nós temos uma oportunidade de demonstrar que nós amamos a Deus. Sim, é verdade. Então encare os desafios da sua vida como uma oportunidade. Ao invés de você dar lugar para tristeza, para sentimentos que não provêm do Espírito Santo, aquele momento é uma oportunidade que você tem de amar o teu Deus. Na hora que talvez o seu coração se encha de amargura, ou até raiz de amargura, que o seu coração se enche do amor de Deus, porque você vai entender que você está sendo provado, para que você demonstre amor por Ele, aquele que te amou até o final da vida. Como ter atitudes de alegria, que nem diz no versículo número 2, ter de motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como ter alegria? A alegria que eu entendo, são todas as pessoas que amam a Deus, eles têm a capacidade de suportar com perseverança a provação, eles têm a capacidade, depois de ter sido aprovado, entender que tem uma coroa da vida, e eles se alegram por quê? Porque eles estão servindo o leão da tribo de Judá. Aleluia, Jesus. Eles estão servindo o leão da tribo de Judá. Não é outro que pode salvá-los, é o leão da tribo de Judá. Pois bem, a minha oração é para que você entenda que um dia houve alguém que, para que a coroa da vida viesse na sua cabeça, alguém
usou uma coroa de espinhos. Alguém suportou uma cruz. O texto santo vai dizer que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E depois daquela cruz, o nosso Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele aparece para Tiago, e o mesmo Tiago que Jesus apareceu depois da sua ressurreição, escreveu esse texto para nós. Suporte para quê? Porque tem uma coroa para estar sobre a tua cabeça. De quem estará a coroa? Daqueles que o amam. Então, portanto, eu rogo para que esse nome, o nome de Jesus, seja o nome que você mais ame no mundo. Ame no mundo, use esse nome, aceite esse nome, se renda a esse nome. Se você não conseguir amar esse nome, amar a pessoa de Jesus, amar a Deus, você não conseguirá suportar pressão nenhuma. Então eu desafio você, caso você tenha perdido algumas batalhas, caso você tenha perdido algumas guerras, faça uma aliança agora. Você que chegou até agora nesse vídeo, faça uma aliança com Ele, se entregue a Ele, volte para Ele e receba por amor a coroa da vida. E essa coroa da vida está reservada para quem Ele ama e para quem o ama Ele. Você ama Deus, Ele ama você. Se Jesus não voltar, nós estaremos continuando a pregar a palavra, pregando a Jesus, sendo fiel à Escritura. Eu não sei como que você se encontra, mas eu entendi por meio dessa palavra que a única maneira de você aprender a suportar as pressões da vida e receber a coroa da vida é amando a Jesus. Ame a Jesus, porque Ele ama você também. Você entendeu nessa oportunidade que a única forma de você suportar as pressões é amando, perseverando, suportando cada aprovação que vier sobre você. Ame a Jesus e um dia você receberá a coroa da vida do leão da tribo de Judá. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Se Ele não voltar antes. Graças a Deus.